falta da gente. É verdade. Mas é verdade. enfim, estamos de volta um pouco diferentes, mas continuamos os mesmos, não é? É meio paradoxal, mas é isso ali. Não estamos mais usando aquela clássica camisa verde, pelo simples fato de que ela encolheu, olha gente, encolheu, lavamos demais, acabou encolhendo, não cabe mais. Essa conversa, seja muito bem-vindo aí. É a única razão, né? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aí à nossa EBD à distância, hoje começando um novo curso. Qual? Sim. Qual? O curso de Ética Bíblica, vem-se embora com a gente, vai ser muito legal. Meu nome é Paulinho, essa é a Kelly, nós somos casados. Estamos na nossa humilde residência aqui, gravando essa EBD para vocês. Eu espero que você que nos acompanhou lá no curso de Introdução Bíblica venha com a gente novamente. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo a essa EBD aqui marota, viu, Kelly? Marota. Que é isso, rapaz? Isso é um xingamento ou elogio? Que é isso, estou na rapaz? dúvida. Isso aí são aquelas velhas, vamos dizer assim, frases de antigamente aí, né? Expressões antigas. Muito antiga, por sinal. Mas enfim, vamos dar continuidade, né? Na realidade, essa primeira aula, gente, nós vamos falar um pouco menos de ética. Sim. E vamos falar um pouquinho mais de interpretação, até porque quando a gente estuda a Bíblia, né? Para poder chegar até, digamos assim, o estudo da ética, nós precisamos usar algumas ferramentas que inclusive já foram faladas lá no curso de introdução bíblica, né? Porque na verdade o que a gente quer com essa aula hoje é realmente fazer uma transição. A gente está saindo do curso de introdução bíblica, vimos muitas coisas sobre o contexto de como estudar a Bíblia e hoje nós vamos meio que dar uma continuidade à questão da hermenêutica que a gente começou a falar, né? E aí a gente vai dar mais um pano de fundo legal para vocês poderem fazer essa ligação com o curso de ética bíblica para assim ficar um negócio meio contínuo, sabe? Ficar um negócio legal. Então, vem-se embora com a gente que a aula de hoje é essa aula de transição e a partir da semana que vem a gente entra de fato na ética bíblica. Tchau! Então vamos embora, né, Kelly? Vamos embora. Olha só, o nosso desafio ele aumenta nessa questão aí da gente estudar a Bíblia quando a gente faz algumas perguntas aí. A gente coloca essas perguntas na mesa. Que perguntas? A primeira delas, como adentrar no texto bíblico? A partir do momento que você conhece a Bíblia, você conhece como ela funciona, a gente perpassou vamos dizer, por vários institutos aí, como o Instituto da Inspiração Bíblica, vimos arqueologia, vimos questões até técnicas da Bíblia, mas e agora? Vamos ler a Bíblia, vamos estudá-la. Gente, e a gente precisa saber como a gente deve entrar na Bíblia. Exatamente, vamos ver isso hoje, né? Porque tem uma outra pergunta, se a gente perguntou como adentrar no texto bíblico, uma outra pergunta é como permanecer no texto bíblico? Nossa! Como se conectar de verdade com o texto bíblico? E outra... Muito filosófico. Muito filosófico. Mas outra, se a gente adentrou, se a gente permanece no texto bíblico, como a gente sairá do texto bíblico? Meu para Deus! Para aplicá-lo, Kelly. Como? Que isso? Tem forma de entrar, tem forma de ficar e tem forma de sair? Com certeza. E olha bem, gente. Muito chique. Além disso, uma outra pergunta a ser feita é: quais são os processos que vão nos ajudar nessa tarefa? Nesse processo? Quero saber. Tem que saber, né? Então vamos embora, vamos para o nosso estudo, vamos começar. A gente vai basear o nosso estudo, principalmente esse estudo de hoje, no curso, no livro Para uma Leitura Fiel da Bíblia, aí, de Luiz Mosconi. Está aqui, ó. Esse livro ver? maroto, vamos colocar aqui. Muito bem. Está aqui para você Também ver. usamos como referência o Manual de Exegese. De Zabatiero, Júlio Zabatiero. Isso também, caso vocês tenham interesse em comprar, tá? Exatamente, ou né? obter de alguma forma. E no restante do estudo nós vamos usar aí alguns outros livros, estão aqui, vamos já apresentar desde já aqui alguns livros de ética cristã, principalmente o livro de ética cristã de Norman Geisler e também esse livro aqui, né, o curso Vida Nova de Teologia Básica de Introdução Bíblica, são livros que nós estaremos usando aqui como bibliografia. Ética, né? Sim, perdão, ética, você estava acostumado, o costume. 11 aulas, meu amigo, é muito costume. Oh, meu Deus! Mas, na verdade, vou mostrar até de novo, viu? Para fazer justiça aqui ao Norman Geisler, que o que a gente usou, o livro de introdução bíblica, ele também traz aqui esse material de ética bíblica e ética cristã. Então vai ser esse material que a gente vai estar falando nas próximas aulas aí.
Então vem junto com a Fora os gente. comentários bíblicos, né? Sim, Que dão isso e outras suporte coisas. aí às interpretações, né, do texto. Com certeza. Então vamos lá, gente. A gente acabou de falar aí sobre esse processo de como adentrar no texto bíblico, permanecer nele, sair para aplicá-lo. E ler a Bíblia, Kelly, de maneira fiel, significa passar por 3 momentos de um único processo. Ah, é? É, exatamente. E a falta de um desses, vamos dizer, momentos vai prejudicar com certeza a compreensão dos outros. Então, vamos a esses momentos aí e vem junto com a gente. Vai, Kelly. Vai ser muito bom. Bom, a leitura da Bíblia exige método, tá? Então, todo estudo é necessário método. Com certeza. Certo? Exato. Então, gente, método é uma palavra de origem grega que significa caminho certo para chegar a um objetivo. Né? Então, quem não Tem tudo a precisa ver, de né? método, né? Quem não precisa de A método? gente precisa de É uma método necessidade. para várias coisas na vida da gente. E aí no estudo da Bíblia, essa questão do método que você acabou de falar, vai fazer muito sentido se a gente realmente quer um caminho certo para estudar a Bíblia. Né? Exatamente, não desviar, como a gente falou na aula de hermenêutica, né? Não dar aquelas Exatamente. desviadas do Exatamente. nosso objetivo, né? Que é compreender a Bíblia aí e trazer para a nossa vida. Exatamente. No estudo da Bíblia, isso fica realmente evidente, que a gente precisa desse processo, certo? Para o nosso conhecimento, né? Inclusive, lá no curso de Introdução Bíblica, a gente viu isso, né? Que ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Agora, meditar nela é outra história, que é uma frase muito dita aí, né? Desde que eu sou garoto, eu ouço muito isso na igreja. Você poder meditar de verdade e estudar na palavra, então a gente precisa de um método. Pois é, então antes da gente entrar de fato no conteúdo da ética bíblica, faz necessário conhecer um pouco esses instrumentos que nos fizeram chegar à interpretação correta de tudo que vai ser dado Exatamente. nesse curso de introdução bíblica. Olha, vocês vão, a gente vai errar várias vezes hoje isso aí. Eu culpo a quarentena e não a idade. Foram muitas aulas de introdução bíblica, mas é no nosso Jesus. curso de ética bíblica. Ética bíblica. É fundamentado, então, nesse processo que nós vamos conhecer hoje, tá certo? Então, a seguir, nós veremos, então, esse método que é indicado aí, ou indicando os 3 momentos, tá? Que a gente já veio citando lá no início. O primeiro momento nesse processo aí de você conhecer o texto bíblico, estudá-lo, é a exegese. O que é isso, Paulinho? Exegese, meus amigos. Eita! Exegese! Vamos lá! Exegese é uma palavra de origem grega que significa entrar, conduzir para dentro. Portanto, gente, exegese é o processo de entrada, a ida ao texto bíblico. É aquela primeira perguntinha lá que você fez, né? Isso? Então já é a resposta da primeira perguntinha. Então, exatamente. como é que a gente deve ir até a Bíblia? Como é que a gente deve entrar? Quais as motivações que fazem a gente ir até a Bíblia? Qual a melhor maneira da gente ir até a Bíblia? Então, assim, tem um exemplo muito legal que o Luiz Mosconi dá no livro Para uma Leitura Fiel, que é o exemplo da visita, Kelly. Isso é muito interessante. Diga. Porque ele fala o seguinte, olha, por que a gente vai fazer a visita na casa de alguém? Com que interesses ou preocupações a gente vai fazer essa visita? Com que sentimentos? Depende do lanche, né? Depende do lanche. Depende do lanche. É crente, né? Crente, vocês sabem, né? Crente é demais, né? Diga. Esqueça o que eu falei. Então, Ninguém vai me visitar. com que sentimentos você vai até o texto bíblico? Tudo isso, gente, vai definir como vai ser a sua visita. Então, ir, por exemplo, e fazer uma visita de cabeça cheia de preconceitos, por exemplo, quando você vai fazer uma visita na casa de alguém, isso vai prejudicar essa visita. Como também, se você for nessa visita com pressa, vai prejudicar o seu papo, né? E aí vai gerar uma superficialidade, vai gerar uma distração. Então, a gente pode dizer que isso é realmente uma alegoria da exegese bíblica. A mesma coisa, né? Então, se a gente está fazendo uma visita ao texto bíblico, a gente não pode fazer de qualquer forma. Exatamente. A gente não pode ter intenção, digamos assim, precipitada. Isso. A gente não pode carregar de preconceitos. Isso. A gente precisa ir realmente disposto a dar um tempo de qualidade, digamos assim, exato, a essa visita, né? Exatamente. E além desse tempo de qualidade, a motivação que a gente vai ver já num dos tópicos aqui, até existencial da coisa. Então vamos embora, vamos apontar para vocês, certo? Algumas atitudes que devemos ter, segundo aqui o estudo lá do Luiz Mosconi, algumas atitudes que a gente tem que ter para ir até o texto bíblico. Para ajudar a entrar, né? Exatamente. E a primeira delas, ir ao texto bíblico carregando a nossa própria vida, Kelly. Olha só. É.
E o texto bíblico carregando a sua própria vida não é você se desligar de tudo que você é. Não. Na realidade, você precisa ir realmente com as suas lutas, com os seus sonhos, com as suas angústias, certo? Você precisa ir do jeito que você é, Isso. tá certo? Por quê? Porque quando você vai para uma leitura bíblica que não leva em consideração o que você é, o que você está sentindo no momento, você vai ter uma leitura alienada. Isso. Fora do mundo, né, digamos assim, né? Talvez uma leitura desumana, que pode ser muito prejudicial para a sua leitura. Exatamente. Então, nós somos pessoas situadas no tempo e no espaço, e as situações marcam as nossas vidas. Então, a gente precisa ir ao texto levando em consideração essas marcas, né, esses sentimentos. Nossos anseios, nossos sonhos, nossas lutas, Exatamente, nossos desejos, né? nossas fragilidades ou ambiguidades, tudo que a gente tem de complexo, a gente leva para essa leitura do texto bíblico. Exatamente. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Olha só, o segundo ponto é ir ao texto carregando a vida dos outros. Não só a sua, mas a vida dos outros. A gente deve ir ao texto não somente com a nossa vida pessoal, mas também olhando a realidade que a gente vive. Afinal, gente, nenhum de nós somos uma ilha separada dos outros, né? A gente tem que fazer... Alguns até tentam, né? Alguns até tentam, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício para a gente evitar uma leitura individualista que diz... a Bíblia e nada mais. Não é assim, cara. A gente sabe que isso pode gerar uma autossuficiência assim insustentável que vai fazer com que você até prejudique a sua relação com Deus. E a gente sabe que também nós somos seres relacionais, Isso. onde a gente vive com pessoas em grupos, diversos grupos. Inclusive é muito bom salientar esse tópico porque para o estudo da ética bíblica ou até mesmo da ética cristã, essa questão de você salientar, pensar nos outros é importantíssimo. Exatamente. Você aplica a ética cristã, a gente vai ver isso lá mais na frente, mas já vou adiantar um spoiler aqui. Não é possível. Em dois sentidos. Você pega o sentido horizontal e você pega o sentido vertical. O vertical da sua relação com Deus e o horizontal da sua relação com o próximo. Então, uma cruz, não é? É uma cruz, é verdade, é verdade. Esse foi mais um aí, uma atitude para se entrar no texto bíblico. Uma terceira atitude, peraí que desceu demais aqui o negócio. Demais, vamos voltar. Ok, uma terceira atitude é ir ao texto buscando luzes. Sim, mas não é luzes de cabelo. Se bem que eu tô precisando. Não é luzes de cabelo, não são refletores como a gente está vendo aqui, não é nada disso. Enfim, na realidade a nossa ida à Bíblia não se trata de um passatempo, tá, gente? Ou então para simplesmente adquirir a cultura bíblica, né? Aquela hora, tal. Bom, além dela ser a nossa regra de conduta e fé, nossa bússola, como nós costumamos falar, nossas existências suscitam perguntas e desafios que sozinhos nós não conseguimos responder. Exato. Então, gente, a nossa ida até a Bíblia é em busca de uma iluminação da parte de Deus. Né? Então, a gente precisa realmente procurar essas motivações profundas, né? E a gente precisa realmente dessa luz para nos orientar na caminhada que a vida nos traz. E um exemplo clássico de que a palavra de Deus é realmente luz para os nossos caminhos, nossos pés. Por favor, abra aí Salmos. Ah, pensei que era 1 Pedro. Salmos 119, 105. Que é um texto muito conhecido, mas que ele é, digamos assim, a base fundamental para dizer que nós precisamos buscar a palavra de Deus como luz para a nossa vida. Um texto extremamente conhecido, né? Que está no versículo 105, que vai falar: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Exatamente. Sim, uma coisa importante também que a gente tem que salientar é que, como a gente já disse, a nossa ida à Bíblia não é assim primordialmente por razões intelectuais ou morais. A gente falou até isso no estudo de introdução bíblica. Nem para defender também ou atacar os que pensam ou agem de forma diferente que a gente. Não é para isso. Não é para isso. A gente falou sobre isso também. Nossa razão fundamental é realmente a que eu falei agora há pouco, profundamente existencial. O que está em jogo é a nossa existência e a dos outros, e a nossa função de vida, a nossa missão de vida. Exatamente. A próxima atitude que a gente vai falar agora é ir ao texto sabendo escutar. Olha só, tá vendo, Paulinho? Você tem que aprender a não ter ouvido seletivo, né? O que acontece? Muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente não ouve. Só porque às vezes ela fala para eu ir comprar o pão e eu não lembro, né? Ele lembra de tudo, ele lembra da roupa que ele estava usando aos 5 anos de idade, mas ele não lembra de comprar o pão. Enfim, a vida é um ouvido seletivo. Mas não tenha ouvido seletivo em relação à Bíblia, tá? Vá sempre com uma atitude profunda de escutar.
Vá sempre com essa atitude de ter uma escuta ativa. E o que é escuta ativa? Não é só sentar e ouvir o que a pessoa está falando, ou o que a palavra de Deus quer falar. Mas é internalizar, é olhar aquilo ali e falar, peraí, como é que eu posso aprender isso aqui? Tá? Então, gente, a Bíblia, ela precisa ser escutada numa escuta ativa, digamos assim. Então, a Bíblia, ela não fala por si só, e nós não podemos forçá-la a dizer o que a gente quer, certo? É preciso a gente ler, contemplando, deixando o texto falar, tá, gente? É muito É interessante. o fato é a tirada dos preconceitos, assim, né? Exatamente, É realmente exatamente. ir querendo ouvir de fato. É uma grande dica, é que quando a gente lê o texto da Bíblia, isso me lembra muito o nosso querido amigo pastor Daniel Caveira, que esteve até no nosso último acampamento de juventude, sempre está com a gente. Ele tem uma frase que ele usa que é: leia a Bíblia como um gibi, como um quadrinho, Imaginando, né? Imaginando, né, cara? Isso é ler como se a gente estivesse se transportando para aquele local, para aquele tempo, ouvindo realmente as pessoas que estavam ali presentes e as situações concretas. É importante escutar o que o texto da Bíblia tem a nos dizer. É com essa atitude que a gente tem que ir até o texto da Bíblia. Exatamente. E lembrando, escutar não significa oprimir suas opiniões, os seus anseios, tá? Não. Mas na realidade comparar, confrontar, Isso. para descobrir então o melhor caminho e assumir esse caminho, tá? Então, para escutar, nós precisamos de um tempo de qualidade, nós precisamos de um ambiente propício para essa escuta, nós precisamos de disposição. Não é simplesmente ler a Bíblia meia-noite e meia, quando você já está deitado querendo dormir. Confiança, um grande amor à vida, à existência e uma grande abertura e liberdade interior para poder receber e escutar a palavra de Deus da melhor forma possível, né? Perfeito. Uma escuta ativa. Perfeito. Uma outra atitude importantíssima é ir ao texto abertos à mudança. Precisamos ir dispostos a viver um processo de mudança permanente, gente. Podemos estar indo à Bíblia só para buscar justificativas, por exemplo, às nossas decisões já tomadas. Sabemos que a Bíblia, nós falamos sobre isso, sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Como bem já conversamos demais sobre isso. E se a gente não estiver aberto a deixar a palavra de Deus falar por si só as nossas vidas, nosso processo de mudança estará comprometido. Com certeza. É o tal do evangelho self-service. Exatamente. Só vou usar aquilo que me agrada. Perfeito. Não dá, gente, para fazer isso. Gente, não dá. Um dos grandes pecados, né, se a gente puder dizer, se a gente puder falar dessa forma, dos doutores da lei naquela época, foram eles não estarem receptivos à presença de Jesus. Eles não entraram no processo de mudança. Pelo contrário, eles se fecharam mais ainda e tornaram-se assim muito mais cegos, cara, a esse período. A esse processo, perdão, João 9, de 13 a 16, e depois 24 e 25 vai dizer o seguinte. Eu vou ler aqui do 13 a 16 e depois você já pega 24 e 25. Não, é melhor ler logo todo. Então vamos embora aí. Lê aí, por favor, então. 13 a 16. Levaram os fariseus aqueles que antes era cego. E era sábado o dia que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. E o 24, 25 diz: então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. É muito interessante esse texto, Alegoria porque mostra um cego sendo curado por Cristo. Sim. E os fariseus, na realidade, mostrando a cegueira espiritual deles, né? Então, é como se fosse um versus, né? Cegueira física, Isso. que foi realmente curada por Cristo, com a cegueira espiritual, Isso. que é aquela cegueira propositada. Eles não querem ver. Então, muito cuidado para você também não ir com essa atitude para a leitura da palavra. Vamos lá. Uma outra atitude que nós devemos ter é ir ao texto em companhia de alguém. Olha só, aí. a gente já falou na questão de você pensar no coletivo, mas aqui é muito mais que isso. É você estar do lado de uma pessoa realmente. A partilha, gente, é maior e o conhecimento vai ser muito maior. O aprendizado também.
se a gente estiver na companhia de alguém estudando a palavra, Sim. né? Esse é um dos grandes motivos da igreja enquanto comunidade, Sim. estar ali reunida, né? Super importante você ter alguém de sua confiança que possa compartilhar com você a leitura da palavra. Exatamente. Né? A ideia é que vocês possam realmente se debruçar no texto, cada um mostrando as suas opiniões, o seu ponto de vista, para que o estudo seja enriquecido. Inclusive, né, a Bíblia ela foi escrita, né, a gente já falou sobre isso. Olha como é importante a gente ter estudado a introdução bíblica antes disso, porque a gente fica fazendo as referências aqui, né? A gente viu que a Bíblia ela foi escrita séculos e séculos atrás. Então nem tudo vai estar tão claro para nós. Então a companhia de alguém pode realmente ajudar muito, entendeu? Com um ajudando o outro, como a Kelly falou, né? E aí a gente vai ficar muito mais motivado e muito mais seguro na leitura da palavra, né? Exatamente. E até, cara, as nossas diferenças ajudam a perceber assim, coisas que sozinhos talvez a gente não percebesse. Justamente, né? Aquela sensação que a gente tem quando o pastor vai pregar num texto conhecido e ele traz algo novo que você nunca tinha percebido. Exatamente. Então o nosso último aí, vamos dizer aqui, a última atitude, última atitude que a gente tem a trazer para vocês aqui em relação à exegese, para a gente fazer uma melhor atitude de exegese e ir ao encontro do texto bíblico, é ir ao texto com profunda atitude de fé. É isso aí, a gente percebe então, né, as pessoas buscando a Deus, mas é necessário ler a Bíblia com essa profunda atitude de fé e temor a Deus, né? A gente vê lá em 1 Samuel 3,10, Samuel, quando é chamado por Deus, ele responde: eis aqui teu servo. E a gente precisa ir para a Bíblia, ler a Bíblia dessa forma: eis aqui teu servo. Isso. Em Lucas 10,39, a gente vê a mesma atitude na postura de Maria, a irmã de Marta. Perfeito. Ela se assenta aos pés de Jesus e ouve a palavra em atitude de discipulado. Então vá para a leitura da Bíblia com fé, meu amigo, com a fé, ó. Clima de oração, pedindo a presença do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, passa esse tempinho aí se preparando para poder, então, mergulhar na leitura bíblica. Enfim, meus amigos, tudo isso que a gente citou é exegese, é esse processo de, vamos dizer, uma predisposição para entrar no texto bíblico. Exegese, portanto, para ficar bem claro, é uma questão de atitude. Seguindo, né, todos esses itens que a gente viu acima, a gente irá para o texto bíblico de forma desarmada, né, aberta. A gente vai buscar algo, a gente vai ter assim uma grande vontade assim de dar à nossa existência um sentido, entendeu? A nossa história e também a vida das outras pessoas. Engraçado, É porque muito o Luiz legal. Moscone, ele utiliza outra analogia que o próprio Cristo falou na parábola, né, do semeador. Isso. Né? Quando a gente tem esse tipo de atitude que a exegese fala, é justamente esse tipo de terreno que a semente cai e ela frutifica. Então, se vamos dizer assim, o nosso terreno estiver bem ali, ó. Isso, sabe? Perfeito. Vamos pro próximo? Vamos pro embora, próximo. O segundo ponto aí, o segundo momento da leitura bíblica e interpretação é a exegese. É diferente, tá, gente? Exatamente. Parecem a mesma palavra, mas não é. É isso aí. Exegese. O que é exegese? Exegese. É um outro momento assim que muito importante também, né? Como a gente já falou, são momentos que se complementam. E assim, cara, o que é interessante da exegese é que quando a gente sabe que a gente vai fazer aquela visita, a gente vai bater a porta, né? Na casa de alguém. Sim. E lá alguém vai abrir. E aí finalmente a gente vai estar dentro da Bíblia, né? Fazendo essa alegoria aí, né? Estaremos lendo a Bíblia. Então a exegese é o segundo passo, né? Como permanecer. É o segundo passo, exatamente. Como permanecer na Bíblia. A palavra exegese é mais uma palavra de tantas que nós já falamos que vem da língua grega, certo? E traduzindo para o nosso português significa conduzir para fora, puxar para dentro, de dentro para fora. Portanto, exegese é o processo de descobrir e conduzir para fora a mensagem do texto. É deixar, gente, o texto falar por si próprio e buscar aquilo que ele realmente quer dizer. Aí sim, aí você pegou bem no ponto, né? Então, entrando no texto bíblico, não deixamos lá fora nossas perguntas e buscas, tá? Mas exegese é esse momento contemplativo, observar o que se passa no texto, dar vida a ele, tá? Nas linhas e entre linhas, há vidas, há pessoas, fatos, acontecimentos, e na exegese vamos ver como tudo isso se relaciona. Então, gente, na exegese, nós vamos adentrar, digamos assim, profundamente no estudo bíblico, levando em consideração todos os contextos ali vivenciados naquela época, né? Exatamente. Exegese é a busca do sentido do texto em si, como a gente falou. O que esse texto bíblico quer dizer? Qual a sua mensagem? Essa maneira de contemplar o texto exige um exercício
técnico, caprichado e realmente É a dedicado. parte mais suada, digamos Sim. assim, desse processo, tá, gente? Então, quanto mais distante for do tempo, mais difícil vai ser a exegese. A gente vai precisar realmente mergulhar no estudo, né? E a gente já viu isso na última lição de introdução bíblica, né? O estudo linguístico. Existem outras e outras, digamos assim, ferramentas que são utilizadas para a gente poder olhar o texto em si e entender a sua mensagem. Se fazer uma exegese, entre aspas, de um texto atual, Já é mais difícil, recente, é né? difícil. Você imagina de um texto que vem realmente escrito há séculos atrás, como a gente já falou, né? Então, assim, a exegese bíblica moderna, isso é uma coisa legal, interessante de ser falada, com os seus métodos de pesquisa, é algo bastante recente. Começou assim, vamos dizer, um pouco mais de 300 anos para cá, né? Porém, não é bom esquecer, né? Que já ali no século, vamos dizer, 4, né, tivemos São Jerônimo, Jerônimo, o autor da o autor da Vulgata, né? Vulgata, né? Esse grande exegeta que realmente ele foi reconhecido como um grande exegeta, né? Que ele dedicou assim muito da sua vida à crítica textual bíblica, né? Então é muito legal falar nisso, porque em geral mesmo, antigamente a gente tinha muito mais hermenêutica, né? Essa questão de interpretar do que exegese, perdão. E hoje a gente tem a grande bênção de ter essa ferramenta exegética com todos os livros, comentários bíblicos, né? tudo à nossa disposição para a gente fazer a melhor exegese possível com muita riqueza. Ou seja, exegese é o texto cru, tá, gente? É o estudo do texto cru. Exatamente. É aquilo que realmente o texto quer dizer, longe, digamos assim, de todas as suposições. É realmente o estudo linguístico, formal, textual, para a gente poder continuar no texto e não escapar, digamos assim, ou derrapar na interpretação bíblica, né? Do que o texto quer dizer. Com certeza. Todo o processo de como fazer uma exegese não será o conteúdo do nosso curso aqui, né? Não é isso. A gente está dando essa introdução para poder pegar para a ética bíblica. Realmente o nosso objetivo, assim, é muito fazer essa transição para vocês. Agora a gente pode citar aqui alguns processos que fazem parte ali, né, do processo de exegese, né? Ler o texto como uma obra, vamos dizer, literária, que é preservar a literalidade do texto. A gente falou de gêneros de linguagem, né? A parábola, por exemplo, é algo muito próprio da Bíblia, né? Então saber desse contexto é importante. Uma outra coisa legal também é você ler o texto situado no seu contexto sociológico, histórico também, aspecto social, econômico, político, ideológico. Exatamente. Né? Então a gente precisa levar em consideração esses estudos, até porque, veja, gente, a gente vai levar em consideração a linguagem, a cultura e sentidos originais. Lembrem-se que o texto bíblico foi escrito em épocas diferentes do que nós vivenciamos hoje. Então lembrem-se, por exemplo, a valorização da mulher, a própria questão da escravatura, a poligamia, são coisas que não cabem hoje. Tem muita coisa, mas não é só isso, mas é muita coisa. Se você pegar um livro aqui de ética cristã para discutir até assuntos contemporâneos, a gente vai ver que esse estudo ele precisa realmente ser detalhado e a exegese vai nos ajudar com isso. Agora, se nós falamos de exegese e falamos de exegese, vamos dar aquele looping e voltar para o que a gente começou semana passada e vamos falar da hermenêutica, que é o terceiro momento que fecha realmente o ciclo que a gente começou na aula anterior. A exegese nos lembrou quais atitudes devemos ter para entrar no texto bíblico. Com essas atitudes que a gente tem na exegese, a gente bate a porta da Bíblia e a gente entra no texto bíblico em direção à exegese, que vai ter a função de nos ajudar a permanecer no texto, né, de maneira mais fiel possível, né? Então, assim, depois da exegese, o que é que a gente faz? A gente vai para a hermenêutica, né? É isso aí. Como sair desse texto, tá? Isso. Então, gente, a hermenêutica... Já me perdi aqui, onde é que a gente tá? Estamos aqui. Depois da exegese, o que faremos, Kelly? O que faremos? Tá bom. Então, eu ainda tô perdida, gente. Olha só, gente, quando a gente vai em direção à hermenêutica, a gente não pode... Quando a gente vai em direção à hermenêutica, a gente não pode ficar com a mensagem na mão. Tá. A gente leu a mensagem, foi até a mensagem, captou essa mensagem e agora a gente vai... Não aplica a gente vai ficar com ela na mão? Não, senhor. Não vamos ficar com ela na mão. Seria apenas uma questão de cultura bíblica. Na realidade, a gente precisa aplicar. Não adianta só a gente estudar. A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente conseguiu retirar do texto, tá, gente? Então, a própria Bíblia, ela fala acerca disso também. Então, alguns textos que falam sobre isso, 1 Coríntios 10, 11,
A gente fala também acerca do texto da própria inspiração bíblica, né? Sim, 2 2 Timóteo Timóteo. 3,16, ele fala que toda a escritura é perfeita para instruir, para ensinar, então a gente precisa também colocar em prática isso. Hebreus 4,12 fala que a Bíblia é viva e eficaz, Sim. e que ela vai ali, ó, no meio, separando a alma de corpo, de junta, enfim, aquele texto. E Lucas 11:28 também fala sobre isso. Então vamos abrir aí Lucas 11:28, só para a gente deixar bem claro o que a Bíblia fala, tá? Lucas 11:28. O que é que Jesus diz aí? Jesus vai falar o seguinte: mas ele respondeu: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então Olha a só. hermenêutica, na realidade, é essa prática, tá, gente? É, Ela é o trabalho de atualização Isso. da palavra de Deus. Perfeito. Tá? Então, como falamos na semana passada, é mais uma palavra oriunda da língua grega, que traduzida para nós significa o ato de interpretar, de traduzir, de atualizar a mensagem de um novo texto. Então, na realidade, a hermenêutica é a contextualização. É pegar a mensagem A principal. palavra de Deus deve ser contextualizada e vivida. Isso. Então, é pegar a mensagem que a Bíblia quer passar para a gente e trazer para a nossa realidade. Exatamente. O que é que a Bíblia quer que a gente faça hoje? Né? Então, a hermenêutica da Bíblia tira a mensagem do texto passado e a coloca na nossa vida. Teoria mais prática. Exatamente. Teoria mais então, prática. A gente passa do texto em si para o texto em nós. Cara, é aplicação e vivência, né? Esse processo de hermenêutica também, assim como a exegese, ela pode ser detalhada, mas não é a tarefa do nosso curso. Não. Se você depois quiser se aprofunde, porque tem realmente os processos técnicos. Até a própria lição passada a gente falou um pouco mais sobre hermenêutica. Sim, é verdade. Tem os processos técnicos realmente para você fazer uma boa exegese, para fazer uma boa hermenêutica bíblica, certo? Para resumir, para você realmente captar o que a gente quis dizer, né? A gente tem esse esquemazinho aí, certo? Básico, que está sendo projetado aí. Só para aí. mostrar para vocês, o que é exegese é como ir ao texto. Exato, né? Exegese é o livro em si. Isso. E hermenêutica é o texto para nós. Perfeitamente, meus amigos. E é isso, a gente chegou ao fim da nossa EBD com já! Sim, já! E com uma grande conclusão, que após toda a explanação do processo que nos leva a essa leitura que temos que fazer fidedigna da Bíblia, reafirmamos a importância desse processo também para a compreensão da ética cristã, da ética bíblica, né? O autor do livro, né, Manual da Exegese, o Júlio Zabatiero, ele vai afirmar o seguinte, gente: o objetivo fundamental da leitura da Bíblia é a praxis cristã, ou seja, a prática. Lemos a Bíblia para responder à ação de Deus através da nossa ação, como membros do povo de Deus, visando o crescimento espiritual, a edificação da igreja, a realização da missão, a transformação das pessoas, grupos sociais e da própria sociedade. Enfim, visando a expansão do reino de Deus, que, como Pai, Filho e Espírito Santo, é glorificado quando sua vontade é realizada na terra e seu propósito se concretiza em nossa vida. Olha aí que coisa linda, né? Então, realmente, gente, o objetivo fundamental da leitura da Bíblia é a prática cristã. Exatamente. E é exatamente por isso, gente, que nós vamos falar sobre ética bíblica, porque já estudamos a Bíblia, já sabemos coisas básicas da Bíblia, agora nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia traz pra gente hoje. Traremos teorias para nos ajudar a colocarmos esse processo em prática, né? Se podemos falar assim, certo? A gente já viu, então, nossa aula de hoje foi o quê? A gente viu esses processos, esses momentos que são interligados. Agora a gente está mais do que preparado realmente, meu amigo, para estudar. Olha, peraí, deixa eu me alongar, porque ética bíblica. Preparado agora. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, se alongar, que agora estamos preparados para a nossa próxima lição. E é por isso que hoje tem também tarefinha. Não é possível. Tem tarefinha, Kelly? Não é possível, eu tô tão emocionada que continua com as tarefinhas. Olha só, gente, tarefinha para vocês aí. Vocês vão ter que responder 2 perguntinhas básicas. A primeira, o que é ética cristã ou ética bíblica, tá certo? Sim, é verdade. E por fim, a segunda perguntinha, como os 3 momentos que vimos hoje, exegese, exegese e hermenêutica, vão nos ajudar nessa tarefa para compreender melhor a ética bíblica. E digo mais, viu? Vai lá e dá uma pesquisada assim, ética cristã, ética bíblica, porque uma está incluída na outra, uma está dentro da outra, não é uma coisa assim só não. Ética cristã e ética bíblica. Então, dá uma estudada, dá uma pesquisada, que semana que vem a gente vai realmente deixar isso aí muito mais claro para vocês. E é isso.
Muito Yes. obrigado por estar aqui na nossa EBD. Vamos dar os nossos avisos de sempre. Fique conosco. Hoje à noite tem culto, 18 horas aí na nossa igreja. Para você que está vendo depois aí na internet gravado, não tem culto. Como assim, cara? Isso aí é para quem está vendo hoje, na hora que saiu da EBD. Continue acompanhando nesse processo que a gente está vivendo aí de isolamento social, as nossas redes sociais, @IBfarol, @Juventude IBfarol também, e vem junto com a gente para a nossa EBD à distância. Vamos orar? Vamos orar. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa EBD, obrigado pelo conhecimento que o Senhor nos oferta, para que a gente possa entender melhor a Tua palavra e colocá-la em prática, a fim, Senhor Deus, de pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem nos proporcionado como igreja, e eu te peço, Senhor Deus, uma bênção especial por esse momento que nós estamos passando. Esteja, Senhor Deus, com todas as vidas, Senhor Deus, com todas as famílias, com toda a nossa sociedade. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço, Boa gente. semana, Até beijo. semana que vem. Tchau. Tchau.